Ok, meus irmãos, nós vamos dar continuidade à nossa série de exposições na Palavra de Deus. Temos aqui estudado sobre a primeira carta de Paulo aos Coríntios. E eu convido você a abrir a sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 5, é o texto da nossa exposição de hoje. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Diz assim: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai bendito e amado, te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra. Reconhecemos a nossa incapacidade, a nossa natureza caída, os nossos pecados, e pedimos que, apesar de nós, nesta noite, o Senhor possa falar ao nosso coração através do texto bíblico, através das Sagradas Escrituras. É a oração, ó Deus, que nós a Ti fazemos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, esta primeira carta, e na realidade aí o verso 9 deste mesmo capítulo nos mostra que esta primeira carta não é a primeira carta. No verso 9, o apóstolo Paulo diz: já em carta vos escrevi. Existiu uma carta anterior a essa que obviamente se perdeu na história. Mas nesta primeira carta de Paulo aos Coríntios, assim considerada, ele aborda vários temas. Nós estudamos até hoje, até domingo passado, mais precisamente, e focamos muito na questão das divisões que existiam na igreja, da importância da pregação, o que é a verdadeira pregação, a importância da comunhão, como ela se dá, a origem das contendas, o problema das divisões. Aqui o apóstolo então vai abordar um outro tema. Essa é uma carta muito rica, meus irmãos, porque ela aborda vários temas, vários assuntos. Aqui especificamente nós estamos lidando com o problema da imoralidade dentro da igreja. É sempre oportuno e interessante trazermos à nossa mente o contexto. Essa carta é escrita à igreja que fica na cidade de Corinto.
A cidade de Corinto, meus amados irmãos, ela era uma cidade que tinha e que vivia um contexto de imoralidade muito acentuado. Uma cidade portuária, uma cidade movimentada, uma cidade idólatra. Ali, na cidade de Corinto, existia um dos templos mais famosos da época grega, né, do panteão grego, aí, da religiosidade grega, que era o templo a Afrodite, conhecida como a deusa do amor. Há relatos em que ali existiam cerca de 1000 prostitutas religiosas, né, que usavam a prostituição ou da prostituição como um ato de culto aos seus deuses, a Afrodite, algo assim esquisito até para que um cristão compreenda e perceba, mas essa era a realidade daquela cidade, dentre outras realidades que nós poderíamos citar, que não vem ao caso agora. Basta-nos ter na nossa mente a compreensão de que a igreja estava inserida e cercada dentro de um contexto de uma imoralidade acentuada, né? O paganismo era a religião predominante, né? As várias faces do paganismo estavam ali presentes. E ali uma igreja é criada, o apóstolo Paulo por ali passa, prega o evangelho, se forma uma igreja, essa igreja avança, essa igreja cresce, essa igreja tem e possui qualidades. O apóstolo Paulo destaca, inclusive, qualidades dessa igreja, a igreja cristã ali na cidade de Corinto, mas nós vamos encontrar também nessa igreja problemas, situações que precisam ser tratadas. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está fazendo nessa carta. Tratou de outros assuntos nos capítulos anteriores, trata nesse da imoralidade. Os capítulos subsequentes ele vai abordar outros temas também e outros assuntos. Hoje, compete-nos aqui meditarmos a respeito da realidade do pecado, da imoralidade e, obviamente, da disciplina dentro da Igreja de Cristo. Ou as realidades dessa imoralidade, desse pecado na Igreja de Cristo. E eu gostaria de destacar alguns pontos, fazer aqui algumas observações para os irmãos, para que a gente tenha uma percepção mais apurada, para que a gente compreenda melhor as coisas. Até porque nós precisamos tratar desse problema, porque esse não é, me parece, um problema que ficou restrito no passado, geograficamente ali a igreja de Corinto, lá por volta do ano 55 depois de Cristo, primeiro século. Não, me parece que esse problema enfrentado aqui pelos irmãos da igreja de Corinto é um problema recorrente ao longo dos séculos dentro da igreja cristã. Sem muito esforço e sem entrar em muitos detalhes, poderíamos aqui fazer um recorte histórico, né? Por exemplo, da final da Idade Média, movimento da Reforma, conhecido como Reforma Protestante, um dos grandes motivadores de inquietações, tanto no coração de Martim Lutero, como de outros reformadores, homens sinceros, como de alguns que existiam antes e existiram antes, né? John Hussey e outros pré-reformadores, as inquietações, as preocupações, dentre outras coisas, passava também por uma imoralidade acentuada que tinha se instalado no meio da igreja cristã. Tendo a sua sede já nessa época em Roma, tinha-se relato das coisas mais absurdas do ponto de vista da ética, da moral cristã, dos preceitos bíblicos que existiam dentro daquela igreja. Poderíamos fazer recortes históricos aqui, os mais variados, e nós, em qualquer um deles, vamos sempre encontrar esse problema. Então veja, nós estamos diante de um texto que tem quase 2000 anos de existência, mas um texto que é
extremamente importante e atual para as nossas vidas, porque nós também enfrentamos problemas similares, semelhantes àqueles enfrentados na igreja ali de Corinto. Primeiro ponto que eu gostaria de destacar, uma realidade que nós não podemos fugir. A igreja, meus amados irmãos, está inserida dentro, construída, formada em um mundo caído. Nós não podemos desprezar essa ideia, nós não podemos menosprezar esta realidade, porque ela com certeza traz e tem as suas influências sobre a nossa vida. Nós, enquanto igreja do Senhor Jesus, precisamos compreender isso de uma forma muito real, não é? De uma forma muito límpida, ter isso de uma forma muito clara na nossa mente. A igreja está inserida no mundo sob a maldição de Deus, no mundo caído, no mundo pecaminoso, no mundo que respira a imoralidade apresentada nos seus mais variados aspectos. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro, né? Ele fala aqui sobre vários pecados ali existentes, né, na sociedade. Verso, por exemplo, depois dele dizer que já tinha escrito uma carta anterior, e veja, esse é um assunto recorrente. A informação aqui é que na carta anterior que Paulo tinha escrito aos coríntios, aos irmãos ali daquela igreja, ele já tinha dito àqueles irmãos que eles não deveriam ser sócios, se associar aos impuros. E aí ele faz aqui um parêntese e diz, olha, mas esses impuros a que eu me referi em carta anterior e que eu reafirmo agora, obviamente, não são aqueles impuros deste mundo. Os roubadores, os avarentos, os idólatras, porque senão a gente ia ter que sair desse mundo. Antes de entrar no ponto aqui específico do que ele está falando, para nós o importante nesse momento é o destaque de que o mundo, ou no mundo existem homens e pessoas avarentas, roubadores, idólatras. Na lista de Paulo poderíamos citar muitos outros problemas existenciais na humanidade. No mundo existem assassinatos, no mundo existe pedofilia, no mundo existem crianças passando fome enquanto a comida é jogada fora. No mundo há desigualdades sociais as mais absurdas possíveis. No mundo há miséria. No mundo, meus amados irmãos, existe o pecado, existe a imoralidade. Ou os irmãos não entendem, não compreendem que é imoral você pegar o dinheiro do erário público que deveria servir para a saúde dos menos favorecidos, a educação dos menos favorecidos e roubar esse dinheiro. Isso é imoralidade, tanto quanto as imoralidades sexuais que existem no mundo também. O problema é quando a gente fala de moral ou imoral, na nossa mente vem muito, talvez pela influência platônica até vista nesse texto também, de espírito bom, carne ruim, né? A gente muito imagina essa parte mais da sexualidade quando esse termo imoralidade surge, só que esse é um termo muito mais abrangente, né? Não sei se é verdade, não sei se é mentira, mas vez por outra temos visto aí investigações dando conta de dinheiro, não é, da educação, de merenda escolar, Fundeb, sendo subtraído dos cofres públicos. Aqui no estado de Alagoas nós já tivemos situações como essa, né? E isso eu sempre cito esse exemplo porque esse é um exemplo que me deixa muito revoltado, porque às vezes o único alimento que algumas crianças têm no nosso país é o alimento dado pela escola, da merenda. E tem pessoas que têm a capacidade de forma imoral, não é, roubar este recurso, colocar este recurso no bolso. Veja, meus irmãos, nós também vivemos numa sociedade que está tomada pelo pecado. Eu acho que no Brasil é até fácil falar sobre isso,
Porque o Brasil ele vive uma epidemia de corrupção impressionante. Há quantos anos esse tem sido o modus operandi na nossa sociedade? E aprofundado a cada ano se aprofunda mais isso, a imoralidade, a ética cristã sendo atacada, a imoralidade crescendo nos nossos dias, valores importantes, como por exemplo o valor à vida sendo jogado na lama. E aí o apóstolo Paulo diz assim, olha, que isso acontece lá fora, a gente entende, a gente compreende. Nós não vamos deixar de trabalhar com alguém, de conversar com alguém, de ser vizinho de alguém, porque essa pessoa é uma pecadora. Porque a realidade do mundo é essa. Essa realidade é apresentada, meus amados irmãos, essa pecaminosidade é apresentada, veja, de uma forma bem completa. Primeiro, ela é apresentada com relação ao próprio ser humano. O ser humano que produz, não é? Que ataca a si próprio, no que diz respeito ao pecado, no que diz respeito àquilo que é certo. Ou as impurezas sexuais, os vícios e coisas dessa natureza não nos afetam pessoalmente. E obviamente que afetam. Isso é visto também, e aí eu já citei a lista aqui, na nossa relação com o próximo. Quando existe a inveja, a cobiça, a violência, a miséria, a corrupção e outros adjetivos terríveis. Essa pecaminosidade ela é vista também na nossa relação com Deus, na relação do ser humano com Deus. Quando a idolatria tem crescido no meio do povo, no meio da humanidade. Inclusive a igreja de Corinto precisando ser chamada a atenção a respeito disso. Eu tratei sobre isso nas exposições passadas. Quando os irmãos ali do Corinto dividiram a igreja, formaram grupos e afirmavam, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Na realidade, eles estão colocando personagens e personalidades acima do próprio Deus. Veja, meus irmãos, a idolatria campeia no nosso meio. Não é? Hoje a idolatria pode ser percebida de uma forma muito clara nas redes sociais. Essa é uma tendência do nosso coração, que nós devemos esmagar, não é? Que nós devemos destruir, que nós devemos ter cuidado a respeito disso. Então veja, nós não devemos e nós não podemos menosprezar a situação do mundo que nos cerca. A igreja está inserida, meus amados irmãos, nessa realidade. Lá no Novo Testamento, mais à frente, o apóstolo Paulo já nos alerta que nós não devemos amar o mundo. A palavra de Deus está repleta de textos nessa perspectiva, entendendo aqui o mundo não como a criação, simplesmente a criação de Deus, mas como esses sistemas, essas ideologias, essas visões amplas, não é? Que muitas vezes de forma escancarada, de forma explícita, defendem teses, defendem posturas, defendem pensamentos imorais. Meus amados irmãos, essa é a realidade na qual nós estamos inseridos. Como eu falei, no Brasil é fácil, de certa forma, de percebermos isso. Ou será que nós, aqui no nosso país, não podemos dizer que nós estamos cercados de corruptos? Obviamente que tem a corrupção do nosso próprio coração. Como eu falei, é na relação comigo mesmo, é na relação com o próximo, é na relação com Deus. O mundo está chafurdado, atolado no pecado. Sob a maldição de Deus, depois que os nossos primeiros pais pecaram, nós fomos expulsos da presença de Deus, o mundo carece da palavra de Deus, o mundo carece da presença de Deus. O que existe nesse mundo para que impeça de alguma forma e de alguma maneira o apodrecimento mais acentuado desse mundo é a igreja. A igreja como sal. O sal tem a função de não permitir, não é, que o alimento apodreça.
a função de preservar. A igreja, ela é um farol a iluminar, ela é luz neste mundo. A igreja, o corpo de Cristo, as pessoas, nos seus mais variados relacionamentos, não é? Quando eu falo igreja, eu não falo de uma construção física, de um templo, de paredes, de bancos. Eu estou falando das pessoas que fazem parte desse corpo de Cristo, chamado igreja, que tem Cristo como cabeça. Essas pessoas, elas são a consciência do Estado. Essas pessoas são o sal, são a luz. Compete à igreja de Cristo a contracultura. Compete à igreja de Cristo a antítese, as defesas das imoralidades que existem no nosso meio. Essa é uma batalha, essa é uma guerra que tem sido travada, meus amados irmãos, ao longo dos séculos, ao longo das décadas. Essa é uma batalha que foi travada pelo próprio Senhor Jesus. Nós enfrentamos esta realidade enquanto igreja do Senhor Jesus, nós não podemos menosprezar essa realidade. Esse é o primeiro ponto que eu destaco. Paulo está escrevendo aqui a uma igreja que estava situada na cidade de Corinto. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, moralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Veja que entre os gentios aqui representa aquele povo que não é o povo da aliança, não é o povo de Deus, né? Então, o verso 10 que eu já citei, né, fala do mundo também, das pessoas deste mundo, né, dos impuros deste mundo, que são os avarentos, que são os roubadores, que são os idólatras. Então a constatação no próprio texto já nos remete a essa realidade, né? E a constatação histórica a respeito da cidade de Corinto também nos remete a essa realidade. E aplicando esta realidade ao tempo presente, à nossa vida, a realidade de hoje, nós vamos chegar à mesma conclusão, pela palavra de Deus e pela realidade histórica que nos cerca. Nós não podemos menosprezar esta realidade. Nós vivemos numa sociedade caída. Nós vivemos numa sociedade pecadora. Mas uma outra realidade, e esse é talvez o grande problema. Eu leio o verso 10 e vejo Paulo falando a respeito dos impuros deste mundo, dizendo que quando ele diz que os crentes não deveriam se associar aos impuros, não se referia a estes, pois nesse caso terias de sair do mundo. Aí no verso 11 ele diz assim: mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, foi impuro, o avarento, parará. Aí nós pegamos esse verso 11, nós voltamos para o verso 1. Paulo diz que se ouve que há entre vós quem? Lá na igreja. Imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Parece que ali na igreja de Corinto, o grau de imoralidade de algumas pessoas, de alguns membros, era mais acentuado do que aqueles que estavam fora da igreja. Veja que coisa absurda. A igreja deveria ser o sal, a igreja deveria ser luz, a igreja deveria influenciar o mundo através da transformação da mente dessas pessoas. Elas não vão tomar a forma do mundo, mas elas vão transformar o mundo. Mas o que é que estava acontecendo? E esse é o ponto. A igreja estava tomando a forma do mundo. Então, o segundo ponto que eu destaco aqui, irmãos, é que, infelizmente, esse pecado que existe fora, que existe dentro do nosso coração, ele pode dominar a igreja. Ele vai tentar dominar a igreja. A igreja que, vamos colocar, deixa eu tentar botar numa linguagem aqui para que a gente entenda, a igreja que poderia ser uma ilha de santidade no mundo caído, no mundo que jaz no maligno, nessa batalha, nessa luta daquilo que é correto, daquilo que é errado, daquilo que é certo, daquilo que não deve ser feito, ela começa a ser perdida quando a igreja
que é o baluarte da verdade de Deus. Quando a igreja, lembre-se, eu não estou me referindo a parede e a banco, eu estou me referindo às pessoas. Quando eu falo igreja, eu estou falando de mim e eu estou falando de você que está me ouvindo. Essa batalha começa a ser perdida quando a igreja se deixa dominar pelo pecado. Meus amados irmãos, pecadores, todos nós somos. Obviamente nós não estamos aqui pregando a ideia de, em nome da pureza, da santidade, nós vamos agora nos isolar em mosteiros, em lugares ermos. O pecado está dentro do nosso coração. Aonde a gente for, nós levamos o pecado conosco. Mas esse é um pecado que precisa ser tratado, precisa ser administrado, precisa ser confessado, não é? Precisa ser alvo do arrependimento de todos nós. O problema aqui é um problema que vai além do pecado individual. É um pecado que começa a ser aceitado dentro da própria igreja. Veja, volto ao verso 1 ainda, não é? Se houve que há imoralidade tal que nem entre os gentios havia esse tipo de imoralidade. Que imoralidade é essa? A imoralidade aqui é de um enteado possuindo a sua madrasta, né? E o possuindo aqui, veja que coisa interessante, essa expressão no original não traz a ideia de um ato específico, isolado, uma vez ou outra, mas traz a ideia de algo contínuo. É como se esse filho, mesmo não sendo filho natural, estivesse vivendo nessa prática. E o pior de tudo é que logo depois que o apóstolo Paulo faz essa constatação, é muito sintomático quando ele diz aí no verso 2, e contudo, veja, esse contudo liga a ideia do verso 1, qual é a ideia do verso 1? Uma imoralidade terrível que está dentro, que se instalou dentro daquela igreja, e aí ele diz, contudo, ou seja, todavia, porém, o que é que estava acontecendo com a comunidade, com a igreja em relação a isso? Andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Existem pecados dentro da igreja? Existem. A igreja é formada de pecadores. Eu, pastor, peco, os irmãos pecam, todos nós pecamos. O problema aqui não é a existência de pecadores dentro da igreja. O problema aqui é que a igreja não trata o pecado. O problema aqui é que, ao invés de tratar o pecado, ao contrário, eles estão ensoberbecidos. É como se eles fossem vaidosos com os próprios erros que estão acontecendo dentro daquela igreja. Não é a primeira vez que o apóstolo Paulo faz menção a essa postura de vaidade ali dentro da igreja de Corinto. Na realidade, ele já ataca isso nos primeiros capítulos, nós nos referimos a isso também. Na realidade, isso vai ser um problema em todos os assuntos que ele vai estar tratando. Havia uma guerra ali de quais os melhores dons, quem eram os mais espirituais, os menos espirituais. Para algumas pessoas dessa igreja, eles tinham a visão, não é, de que eles eram muito bons, que eles eram perfeitos. Ali era uma igreja maravilhosa, era uma igreja perfeita, uma igreja que tinha vaidade de ser quem ela era. E aí o apóstolo Paulo bota o pé na porta e diz, como é que vocês são capazes de se envaidecer de uma igreja que não tratam a imoralidade desse tamanho? E por que a igreja não trata a imoralidade e um pecado desse tamanho? Porque a igreja se tornou insensível. Veja que o texto diz assim, no verso 2 ainda, quando ele afirma que eles andavam ensoberbecidos, e ele diz assim, e não chegastes a lamentar, perdeu-se a capacidade de chorar pelo pecado, de lamentar pelo pecado, de se entristecer pelo pecado. O pecado passou a ser uma coisa normal, aliás, mais do que normal, o pecado passou talvez a ser uma coisa enaltecida. Veja que absurdo, como eu vou impedir o apodrecimento da sociedade se eu estou podre? Como ser sal e luz?
quando nós não tratamos os nossos problemas. Então veja, que nós vivemos num mundo caído, isso é fato. Mas um outro fato, triste, lamentável, terrível, constatado em Corinto, na igreja de Corinto, e que provavelmente pode ser constatado nos nossos dias também, é que esse pecado, infelizmente, às vezes tem tomado as igrejas. Aí eu estou falando do coletivo. Aí eu estou falando de uma igreja que aceita e que abre as portas para esse pecado. Aí eu estou falando de uma igreja que talvez, sob o pretexto de ser uma igreja relevante, porque esse é um discurso que a gente tem visto muito, tem negociado os seus valores. Tem aceitado práticas que a Bíblia não aceita. Tem promovido ações que são contrárias àquelas ensinadas na palavra de Deus. Paulo chama a atenção daqueles irmãos. Paulo chama a atenção daquela igreja. Ele diz, veja, mais uma vez aí a soberba apresentada no verso 6, não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? É como se ele estivesse dizendo, olha, o mal está aí. E não menospreze o mal, por menor que ele seja, a porção. Vamos pensar aqui num bolo, já que está usando o fermento. A porção em quantidade absoluta, real, peso, do fermento é mínima em relação ao resto da massa. Mas aquele fermentozinho tão pequeno, ele modifica o todo. É como se Paulo estivesse dizendo assim, olha, não menospreze, por menor que seja, o pecado é importante de ser observado. Ele pode destruir a massa toda. É aquela maçã podre no meio do cesto de maçãs que vai apodrecer. Isso é contagiante, isso é contaminador. O pecado, meus amados irmãos, é altamente contagioso. Que ele entra na igreja, nós não temos dúvida, porque somos pecadores e estamos na igreja. Mas nós precisamos tratar disso. Nós precisamos criar as barreiras. Nós precisamos trabalhar para que ele não se prolifere, para que ele não se multiplique. A gente está num momento aí de contaminação com o vírus, né, que pode ser até bem ilustrativo nesse sentido. O vírus entrou lá e ele está tomando as células, ele está se multiplicando, e multiplicando, e multiplicando. É preciso combater essa infecção. É preciso combater esse mal que está atacando o organismo. Nas células, seja lá o que for, eu não entendo de biologia, nem de medicina, não é minha área. Mas para que os irmãos entendam, eu preciso estancar e combater constantemente essa contaminação. Lá no livro de Apocalipse, tem aquela famosa, dentro da visão de João, né, a visão e a fala dele às igrejas. E a igreja de Laodiceia era uma igreja que não era nem quente nem fria, era morna. Uma igreja que não tratava também dos seus problemas. E que sofreu por conta disso, e que deixou de existir por conta disso. E ali, capítulo 3, no verso 19, Deus diz que Ele disciplina quem Ele ama. E aí, de certa forma, nós caminhamos para um terceiro ponto que eu gostaria de destacar para os irmãos nessa noite. Primeiro ponto, a constatação de que vivemos num mundo caído. Segundo ponto, a constatação de que esse pecado pode invadir a igreja e tomar a igreja. O terceiro ponto é que a forma de tratarmos isso é a disciplina. Não existe outra. O remédio eficaz para não permitir que essa coisa se prolifere, cresça, é a disciplina. E aí lá em Apocalipse, capítulo 3, verso 9, o Senhor Jesus diz, eu disciplino a quem eu amo. A disciplina não pode ser percebida, enxergada como algo ruim, como algo negativo. Não, meus irmãos, é ao contrário disso.
Até porque, isso é óbvio, a disciplina cristã tem como objetivo, como propósito, a correção, a melhora, o aperfeiçoamento das pessoas. Mas o que é que estava acontecendo lá na igreja de Corinto? Eles não estavam exercendo a disciplina. Verso 3, eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja entregue a Satanás. Terceiro ponto. A disciplina é o caminho para a santificação da igreja. Seja entregue a Satanás. Que coisa absurda, pastor. Que coisa terrível, o apóstolo Paulo diz, a palavra quem está dizendo aqui. Não sou eu que estou dizendo. Se você lê os grandes autores, ao longo dos séculos do cristianismo, todos vão dizer e vão afirmar a importância da disciplina. João Calvino dizia que a disciplina é uma das marcas que faz com que uma igreja seja contada entre as igrejas verdadeiras, dentre outras marcas, obviamente. Vejamos, meus irmãos, a importância disso. Que existe o pecado lá fora, todos nós sabemos. Paulo diz, eu já tinha escrito a vocês antes, não se associei com isso, mas não falo dos impuros lá de fora. Verso 11, mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, veja, dizendo-se irmão, foi impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com esse tal, nem ainda com mais. A disciplina, ela visa e tem como objetivo, obviamente, o bem do faltoso. É preciso corrigir. Meus amados irmãos, quantas e quantas vezes na nossa vida nós chegamos à conclusão de que em alguns momentos nós não temos forças para resistir a determinada situação e caímos e erramos. E é preciso a disciplina, é preciso a correção. Olha, a sociedade de hoje, sociedade que tem quando eu digo sociedade, o mundo de um modo geral, que tem uma cosmovisão ou uma visão de mundo bem diferente daquela da palavra de Deus, ela parece que caminha na perspectiva de que a gente não deve disciplinar, né? Vez por outra está aí as polêmicas instaladas a respeito da disciplina infantil. A Bíblia usa a expressão usar a vara. O próprio apóstolo Paulo usou essa expressão aí no finalzinho do capítulo 4, quando ele disse para aqueles irmãos, né, o que preferis? Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão. Interessante que quando você vai ler sobre a matéria, você vai ver, por exemplo, pedagogos e psicólogos que são a favor de uma disciplina mais rígida e pedagogos e psicólogos que são a favor de nenhuma disciplina. Obviamente que me parece que na visão de mundo atual, política, acadêmica, a ideia da não disciplina tem ganhado, né? Tem criado corpo, a ponto de ser um absurdo, uma coisa ilegal, existe lei para isso, uma coisa, é como se você estivesse assim, pregando o fim da existência humana, contra os direitos humanos, parará, você falar em disciplinar uma criança. Meus amados irmãos, obviamente, que quando nós falamos a respeito de disciplina, nós não estamos falando de violência, nós não estamos falando de espancamento, nós não estamos falando de exagero. A disciplina é feita em amor, mas a disciplina tem que ser algo firme, é um limite que se coloca. E por mais que eu particularmente seja adepto do diálogo, da conversa, da fala, existem situações em que a fala não vai ser suficiente para a disciplina. Eu preciso, às vezes, dizer para o meu filho, você não vai fazer isso. Sob o pretexto de você levar uma palmada. Sobre a situação de você ser colocado de castigo.
É importante que aquela criança, é importante que todos nós percebamos que nós somos responsáveis pelos atos. Na realidade, é até um contrassenso alguém a falar contra algum tipo de disciplina nessa sociedade, vamos dizer assim, light, né? Nessa sociedade paz e amor, quando todo o ordenamento jurídico penal do nosso país e do mundo todo prevê sanções punitivas. Porque essa é a realidade do ser humano. Se não tiver lá no Código de Trânsito dizendo que se você ultrapassar o sinal vermelho, você vai ser penalizado, todo mundo, ou quase todo mundo, vai ultrapassar o sinal vermelho. Tem lá a sanção e as pessoas fazem. Imagina um estado de anarquia completa. Às vezes é isso que está, a cosmovisão de algumas pessoas é a cosmovisão da anarquia, que é autodestrutiva, né? A visão de muitas pessoas hoje, nessa mente chamada de mente pós-moderna, é a visão de relativizar tudo, de que não existe absolutos. É um discurso também que se autodestrói, não se sustenta. Não há lógica que mantenha esse discurso em pé. Mas isso é um assunto para um outro momento. A disciplina se faz necessária. Agora, como aplicar a disciplina numa sociedade que, além de ser caída, luta e não aceita a disciplina? Como aplicar a disciplina numa igreja onde ela tem sido tomada pelo pecado, onde ela tem se tornado também um movimento de direitos pessoais acima de qualquer situação? Eu imagino hoje Paulo escrevendo para a igreja hoje, dizendo, olha, ou vocês tomam jeito, ou eu vou aí com a vara. Direitos humanos. Processo no STF. É isso, é aquilo outro. O próprio apóstolo Paulo apanhou, sofreu as sanções. A ideia não é do espancamento. Óbvio, tem exageros que precisam ser denunciados e que precisam ser corrigidos. Mas a gente precisa aprender, meus irmãos, que o contrário do ruim não é o nada. O contrário do ruim é o bom. Se algo está ruim, eu não posso substituir o ruim pelo nada. Eu tenho que substituir o ruim pelo bom. A disciplina é o caminho da santidade. Sem disciplina, nós não avançamos. Nós somos caídos também. Vivemos no mundo caído, sofremos a influência do pecado na nossa vida interna e externamente, e nós precisamos da disciplina. E Deus diz, eu disciplino a quem eu amo. Quando você disciplina o seu filho, isso é um ato de amor. Quando você não disciplina o seu filho, você está fazendo um mal terrível a essa criança. Um mal terrível a essa criança. Eduquem-se as crianças e não será preciso castigar os homens. Na minha visão, dentro dessa educação, precisa existir a disciplina. Na minha visão, não existe educação sem disciplina. Não existe. A disciplina faz bem para o faltoso, a disciplina faz bem para a igreja, para o todo, não é? Você imagina que o fermento ele vai levedando toda a massa, né? Se você não joga fora, ele vai prejudicar o todo. Eu disse, é contagioso. Obviamente que aplicamos Mateus 18, obviamente que fazemos isso com amor, obviamente que nós queremos resgatar as pessoas, mas existem pessoas que simplesmente fazem a opção na vida de não seguirem o Evangelho. Elas têm o direito de seguirem o que elas quiserem seguir. Elas têm o direito de acreditar no que elas quiserem acreditar. Eu não sou a favor de um casamento fechado, só o marido e a mulher. Na minha visão de mundo, para mim não existe essa ideia de fidelidade ou infidelidade. Então, o meu casamento é aberto, né? Você quer pensar dessa forma? Pense dessa forma. Você quer tornar isso uma realidade na sua vida? Que você o faça. Você só não queira
a agir dessa forma e dizer que é cristão. Você só não queira fazer com que a igreja aceite a sua visão de mundo, porque, meus amados irmãos, você que me assiste, o cristianismo significa aqueles que seguem a Cristo. Logo, a ética que nós aplicamos é a ética de Cristo. Você quer inventar outro comportamento, você quer distorcer, você quer fazer o que você quiser fazer, faça. Mas isso não é cristianismo. Cristianismo é seguir a Cristo. O próprio Senhor Jesus fala inúmeras vezes, expõe a necessidade da disciplina. Ele disciplinou os vendilhões lá do templo, usando a força, inclusive. Nós somos cristãos, nós seguimos a Cristo. Você quer seguir Nietzsche? Siga. Você quer seguir os princípios de Michel Foucault, de Jacques Derrida? Siga. Você quer relativizar tudo? Relativize. Você quer usar a pedagogia de sei lá quem? Faça. Só não queira que eu aceite de goela abaixo aquilo que você entende fazendo lei e fazendo decreto, aquilo que vai de encontro ao que a palavra de Deus me ensina. Porque eu também não quero fazer com que a palavra de Deus desça de goela abaixo no seu coração. Se você não quiser seguir a Cristo, não siga. A partir de hoje eu vou seguir todos os ensinamentos de Mahatma Gandhi. Beleza, vai em frente. Eu sigo a Cristo. Eu acredito que Cristo é o Filho de Deus encarnado que veio ao mundo para resolver o nosso problema com relação ao pecado, porque nós vivemos numa sociedade pecaminosa, porque nós somos pecadores, porque nós estamos condenados à morte. Eu acredito em Adão, eu acredito em Eva, eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus, eu acredito que o homem pecou, eu acredito que enquanto pecadores nós carecemos das misericórdias de Deus, e eu acredito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer ali na cruz do Calvário para que pudéssemos ser salvos. E todo aquele que confessa Cristo como Senhor e Salvador da sua vida haverá de viver eternamente com Deus. É nisso que eu acredito. Você quer acreditar em outra coisa? É problema seu. Mas a igreja cristã acredita nisso. Nós temos documentos milenares afirmando a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Você quer acreditar numa explosão? Você quer acreditar no evolucionismo barato? Acredite. Você quer acreditar naquilo que você chama de ciência? Acredite. Eu creio que o mundo foi criado por Deus. Do nada ele veio a existir. Essa é a minha fé. E jamais nenhum poder dessa terra pode destruir a nossa fé. Homens foram queimados, cristãos foram queimados, foram perseguidos e continuam sendo perseguidos por expressarem a sua fé. E assim vai acontecer. Eu não tenho dúvida que talvez os dias se tornem piores, cada vez mais a intolerância contra a igreja cristã tem crescido. O que nós não podemos deixar, meus amados irmãos, é que dentro da igreja de Cristo, homens ímpios, iníquos, amantes dos prazeres dessa vida mais do que a Deus, sejam contados entre nós. É preciso que a disciplina exista para o bem do faltoso, para o bem da igreja, para a glória de Cristo. A disciplina é essencial, a disciplina é fundamental. Obviamente que nós não julgamos aqueles que estão de fora, quem faz isso é a justiça comum, é o Estado. Mas dentro da nossa igreja nós temos a função, a obrigação de corrigir aqueles que estão errados. O pastor está errado, ele precisa ser corrigido. A correção não pode ser encarada como uma coisa ruim. Nós precisamos amar a correção, nós precisamos amar a disciplina. A disciplina, meus amados irmãos, ela promove a nossa vida, ela traz crescimento à nossa vida. A disciplina nos faz seres humanos melhores. A disciplina bíblica, não tenho dúvida disso, vai aperfeiçoar a nossa existência. Mas vivemos no mundo dos direitos, né? Enfatizados sempre
além das obrigações. Sei das dificuldades, eu sou pastor, de exercer a disciplina hoje. Vivemos num mundo relativista. Veja, se tudo é relativo, o que é errado, o que é certo? E se não existe errado, como disciplinar o erro? Os irmãos percebem aonde nós estamos caindo? Em absurdos, por exemplo, daquele militante político que levanta um cartaz com um discurso de ódio contra o entendimento cristão da disciplina e diz, não é, no seu cartaz, seja esse o cartaz físico, seja esse um cartaz nas redes virtuais, defendendo as crianças de não serem disciplinadas com a vara, como a Bíblia diz, e aqui não é o castigo excessivo, mas é a palmada, é aquela ideia de você colocar um limite. Absurdo! Essa mesma pessoa que impunha esse cartaz é aquela que vai também lá ser a favor de matar as crianças que estão no útero das suas mães. Ou seja, disciplinar eu não posso, eu posso matar. Percebe a esquizofrenia intelectual que algumas pessoas entraram? Fruto de uma vida sem refletir, fruto de um abandono das verdades de Deus. Eu acredito na vida, eu defendo a vida, eu defendo o ser humano, eu defendo a disciplina, eu acredito em Deus, eu acredito em Cristo. Eu fecho, meus amados irmãos, a minha fala nessa noite, dizendo que eu oro, que eu clamo, que eu peço a Deus, que todos nós tenhamos essa firmeza, essa convicção no nosso coração, sobre as realidades do pecado, da disciplina dentro da Igreja de Cristo. Vivemos num mundo caído. O pecado deste mundo sempre vai tentar entrar na igreja de tal forma a dominá-la. A resistência passa pela disciplina. Que Deus nos abençoe. Que o Senhor possa aplicar esta palavra na minha vida e na sua vida.